Saúde, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor, que tem nos dado vitória. O Senhor é Deus e Ele está no controle das nossas vidas. Naturalmente estará no controle da minha vida, da tua vida, se assim o permitirmos, é claro. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é um cavalheiro. Ele jamais vai nos obrigar a fazer alguma coisa. Certamente que ele tentará nos convencer. Tentará, por que tentará? Porque ele não força. Ele tem os seus argumentos santos e quer que nós tenhamos a sensibilidade e sejamos pessoas ensináveis para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. A glória de Deus, no Santo Espírito de Deus, naturalmente, está sempre brilhando, está sempre em poder e glória, mas realmente para que o homem a manifeste é necessário crer e ter intrepidez. Sabe, amados, quando saímos em missão para fazermos a obra do Senhor, precisamos nos despir de todo medo, de toda insegurança, de toda a nossa intenção de que queremos fazer o melhor, mas não sei como bem fazer. Pois então, vou lhe dar uma instrução. Para que você faça o melhor em Deus, com Deus, para Deus, é dar lugar ao Espírito Santo e confiar na sua palavra. Deus registrou na sua palavra o mover do seu Santo Espírito sobre homens e mulheres comuns. Não era nenhuma pessoa extraterrestre, não era nenhuma pessoa que realmente tivesse alguma condição humana diferente da minha ou da sua. Mas tinha, sim, uma diferença moral, espiritual, né? E essa diferença faz toda a diferença para que o espírito tenha liberdade e possa realmente agir como é necessário agir para cada momento e situação. Agora, você, eu, nós podemos nos aplicar a isso. Primeiro, uma vida de santidade, uma vida separada. O que é ser santo no Evangelho? O santo é aquele que é separado. Separado do mundo, separado das contendas, intrigas, que é aquela pessoa separada que, como Filipenses diz, que pensa nas coisas do alto, que é bom, perfeito, agradável, se alguma virtude há e se algum louvor existir, seja isso que ocupe o vosso pensamento, não é? Então, realmente, quando nos colocamos nesta postura de separação do mundo, de pensar conforme a palavra diz e dar lugar ao Espírito, confiando que Ele vai nos usar, certamente seremos usados. Hoje gostaria de falar para vocês a respeito de Mateus, capítulo 10. Fala bem a respeito disso que estou dando a introdução. Diz assim, Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 1, eu vou pensar alguns versículos e para nós meditarmos, amém? Então diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Tudo bem? Então, essa intrepidez, esse dom, não é dado por Cristo, tudo bem? Então, no versículo 7 diz, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, e de graça recebestes e de graça dai. Aleluia, glória a Deus. Então, continua dizendo assim, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos,
nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, aí ficai até vos retirardes. Ao entrar, olha que coisa maravilhosa, ao entrar na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós, aleluias, vós outros, a vossa paz. A paz de Deus nunca é desperdiçada, amém? Glória a Deus. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós precisamos viver em confiança e intrepidez com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que uma vez que nós aceitamos Jesus como o único e verdadeiro Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós para nos dar essa intrepidez, essa coragem. Mas nós precisamos ir por nós mesmos. Ir por nós mesmos. Deus diz, já te capacitei, já te ungi, já te batizei com o Espírito Santo e você, como meu embaixador, como meu enviado, terá poder para repreender Satanás, demônios na vida das pessoas, para estender a sua mão e curar os enfermos e, quiçá, sendo da vontade de Deus, até mesmo ressuscitar mortos. Porque todos nós sabemos que nós viemos para essa terra com uma missão e também com um tempo pré-determinado por Deus, não é? Naturalmente que se nós não cuidarmos da nossa saúde, do nosso corpo, se nós não cuidarmos do ambiente em que andamos, não é? Nós verdadeiramente vamos diminuir o nosso tempo de existência. Mas, se vivermos abaixo das asas do Deus Altíssimo, como viveu aquele povo que saiu do Egito, e por 40 anos a roupa não se estragou, não rasgou, a sandália não rebentou, não é? E aquele povo, entre eles, não tinha um enfermo. Coisa linda, não é? E muitas vezes eu fico pensando nessas maravilhas de Deus. Eu fico pensando na grandeza de Deus a respeito do cuidado e do amor que Ele tem para cada um de nós. Como seres humanos, estamos sujeitos a muita coisa. Não só por qualquer descuido, não é? Com a nossa saúde, mas também por tantas situações que esse mundo caído proporciona às pessoas, como hoje, ao nos alimentarmos, nós não encontramos alimentos verdadeiramente naturais, né? Até mesmo você comer uma verdura, uma fruta, está cheia de agrotóxico. Você vai comer um frango ou uma carne de gado, está cheio de hormônio. Mas realmente nós vemos que são circunstâncias das épocas em que vivemos e realmente essa evolução dos seres, não é? Vai acabando se adaptando e resistindo a muitas situações, coisas que os nossos antepassados não iriam aguentar, não é mesmo? Porque realmente eles estavam acostumados com coisas mais naturais. Embora que esses também viviam muito mais, não é? Amados irmãos, amados ouvintes, quero lhe dizer que o poder de Deus não mudou. O poder de Deus, ele procura aqueles que lhe são fiel. Nós sabemos que Deus se revela aos simples. Deus se revela aos simples para confundir os sábios. Deus se revela aos humildes para confundir os soberbos. Então, quando a palavra de Deus diz que Jesus deu autoridade sobre espíritos imundos para
Jesus nos deu autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Nós devemos crer, ter a intrepidez, estender a mão e realmente ministrar cura e libertação. Aí você diz, missionária, mas eu tenho medo, imagina se eu estender a mão e ministrar cura e libertação e aquela pessoa não for curada e não for liberta. Amados irmãos, se aquela pessoa crer e você crer, não há nenhuma dificuldade de Deus agir. A dificuldade está entre o ser humano de ter a intrepidez de orar e o outro de receber. Mas, havendo esta unidade entre o que ministra e o que recebe, não há impedimento para que Deus glorifique o seu nome naquele ato e naquela atitude. Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deus nunca mudou e nunca vai mudar. A autoridade, uma vez dada àqueles que o aceitou como único e verdadeiro Salvador, recebeu dentro de si a intrepidez do Espírito Santo quando é usada de forma digna, de forma santa, Deus responde. Não se preocupe. Amados irmãos, a cura pode ser imediata, a cura pode ser em um processo e a cura pode vir também através de mais algumas ministrações. Amém? Amados, a nossa responsabilidade como mensageiro de Deus é nós nos colocarmos à disposição de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Amém? E olha, amados irmãos, é com tristeza que digo que estamos tendo poucas pessoas que assim têm essa disposição e intrepidez de fazer. Porque, amados irmãos, muitas vezes nós queremos enxergar a fé. E a definição de fé é a certeza das coisas que não se vê, né? Mas com esta certeza sabemos que aquilo vai acontecer. Então, viver em fé é viver pautado sobre a palavra de Deus. Então, continuando aqui no versículo 7, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônio, e de graça recebeste, de graça dai. Amados irmãos, pregai que o reino está próximo. O reino está próximo. E você pode me dizer, Nancy, eu sou de uma família raiz protestante, crente de denominação A, B e C, e a minha tataravó dizia que Deus estava voltando e eu cheguei aqui nessa geração e ainda não vi o tocar das trombetas, o Senhor nas nuvens, os mortos ressuscitando primeiro e depois os corpos sendo transformados, os salvos, sendo transformados, sendo assunto ao céu. Amado, você não viu, eu não vi. E talvez nessa minha geração eu não veja, mas uma certeza sei, que todos nós, quando partimos para a eternidade com Deus, Deus voltou para nós. Quando partimos para a eternidade com Jesus, né? Como o único e verdadeiro Salvador, nós partimos para a eternidade, Jesus voltou para nós. Jesus voltou para cada um que volta para a eternidade, tendo o seu nome escrito no livro da vida. Ele só não volta para o perdido, para aquele que não fez a opção, para aquele que, a despeito de ser ademoestado, a despeito de ser chamado, não deu ouvido. Amados, muita gente vive no que é visível e palpável. A fé a gente discerne espiritualmente. E quanto mais você pratica a sua fé, mais ela desenvolve. Ela é um músculo espiritual que desenvolve quanto mais usado. Então, amados irmãos, é isso. Você deve se dispor a fazer parte do grande exército de Deus, sabendo que o seu general é Cristo, sabendo que uma vez que ele vai à sua frente, não tem como a graça e o poder de Deus não vir sobre aquele ambiente e aquela situação. Então nós vemos aqui que a despeito da nossa simplicidade,
nós estamos comissionados por Deus para curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. E outra coisa, amado, muito importante, muito importante, muito importante. De graça recebeis, de graça dai. Amados, o mistério de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus não se mistura com a moeda, com o dinheiro. Naturalmente que todo aquele que serve o Senhor o galardoa com prosperidade. É evidente que Deus usa pessoas para abençoar aquele teu servo, mas deixe que Deus assim o faça. De graça recebeste, de graça destes. E você diz, Nancy, não é bem de graça não, para mim aprender a palavra estou fazendo cursos, estou fazendo seminário, tenho realmente me esforçado, isso tudo aplica tempo, recurso. Amados, quem te deu o tempo? Quem te deu o recurso? Quem te deu a saúde? Quem te deu a graça de primeiramente você receber para depois dar? Quem foi? Amado, o que de fato é seu? Amém? O que de fato é seu? Por isso é dito que eu poderei dar a Deus, que tanta coisa me fez, me salvou, me libertou, me transformou. O que eu poderia oferecer ao Senhor, a não ser a sua boa vontade, a sua disposição de fazer o que precisa ser feito para a honra e glória do Senhor. E como foi dito, e eu creio que nenhum justo há de mendigar o pão. Não se preocupe. Deus abre as portas de oportunidades. Deus abre as portas de recursos. Se Deus te quer em um lugar, em um país, em uma localidade até distante da sua casa, da sua residência, Ele providencia meios. Ele providencia condições. Ele providencia quem te busca, quem te leva. E quem realmente possa, aleluia, através deste ato de amor, também receber da mão de Deus. Amém? Existe na questão da contabilidade de Deus que tudo que aplicamos para a obra é um investimento muito alto no céu. E que você possa ter consciência disso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, por isso ele diz, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Aí ele vai dizendo que quando nós chegarmos em uma cidade, nós vejamos, numa localidade, assim convidado, ali está as pessoas que são dignas. E nós nos dirigimos até aquela localidade, aquela igreja, não é? Que nos convidou para ir. E aí diz o seguinte, ao entrardes na casa de oração, na casa da pessoa, não é? Saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Amém? Então, amados, só de você sair, na intrepidez do Espírito, com o Espírito Santo habitando em você, a paz que transcende todo entendimento te acompanha. E quando você chega em um lugar e você os saúda com a gloriosa paz do Senhor Jesus, se aquele lugar for digno, a paz reinará sobre eles. Mas se não for, a paz não fica ali perdida, ela retorna a você. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Ande sempre em paz. Glorificado seja o Senhor. Então, ele diz, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amados, tome muito cuidado com os ungidos de Deus.
não maltrateis os meus profetas, não é? Recebeis sempre uma pessoa de Deus com honra, porque aquele que honra o emissário de Deus também será honrado. E se você, tendo este zelo, certamente que você vai dar ouvido ao que ali está sendo falado. Porque a palavra de Deus adverte que se nós, ao pregarmos a palavra, andarmos em retidão, andarmos em santidade, vivermos em comunhão com Deus, chegarmos a um lugar e trazermos a palavra de Deus, se ela não for recebida, ai daquele que, advertido por Deus, não quis ouvir. Amados, tudo tem consequência. Não existe situações sem consequência. Temos que entender que se queremos nos alistar no exército de Deus, o exército de Deus não é uma democracia. Não. O exército de Deus está dentro de um reino. É assim, de um reino no qual o Senhor Jesus, Filho de Deus, está ali reinando junto com o Pai e com o Espírito Santo. Existem normas, existem limites, existem orientações. O Evangelho realmente é a única religião, se assim chamar, porque na verdade nós cristãos não é que vivemos uma religião, vivemos um modo de vida, né? Um sistema de vida de santidade. Mas se quiser enquadrar como religião, é a única religião verdadeiramente sobrenatural de Deus. Sabemos que há muitas manifestações espirituais e essas manifestações podem confundir muitas mentes, dizendo, não, eu fui em tal lugar assim, assim, e vi um copo se mover, eu vi uma pessoa ser curada, eu vi isso, vi aquilo. Olha, amados, tome muito cuidado. Naturalmente que nós sabemos que muitas manifestações espirituais existem, mas elas não são consistentes. Uma das maiores manifestação espiritual consistente é o perdão dos pecados. Quando vemos aqueles 4 amigos descer um paralítico pelo telhado onde estava Jesus e a multidão ali se aglomerava, não tinha como passar com aquela padiola, com aquele enfermo deitado, não é? E eles, com fé, sobe o telhado. E aquele homem com fé dentro daquela cama, daquela maca, deixou ser levado, que poderia cair e se quebrar todo, né, amado? Aí, o que acontece? Quando desceram aquela cama na frente do Senhor, a primeira coisa que ele disse é, está perdoado os seus pecados. Só Jesus perdoa pecados. Não temos outro Deus, com D minúsculo, que perdoa pecado. Há muitas filosofias, há muitas falácias e coisas bonitas, e coisas até impressionantes, mas não cura, não perdoa pecado. O único que perdoa pecado e salva é Jesus. Entende? Então, o cristianismo, considerando então uma religião, é a única que salva, é a única que tem o poder, através do Espírito Santo de Deus, de perdoar pecado. Aleluia, glória a Deus. Então, amados irmãos, nós devemos nos voltar poderosamente a Deus, porque, como é dito aqui, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade, para aquela pessoa, para aquela situação que não aceitou a palavra de Deus. E sabemos qual foi o final de Sodoma e Gomorra. Vindo enxofre do céu, fogo do céu, e queimando aquela região, porque o pecado subia às narinas de Deus e ele abominou aquela situação. Amados irmãos, por mais longa que seja a vida de uma pessoa, não passa de 100 e poucos anos. 100 e poucos anos dentro de uma eternidade de milhares e milhares de anos, é uma gota d'água no oceano. Amados irmãos,
nós devemos viver com temor e tremor abaixo das asas do Altíssimo. E esse temor não é medo, esse temor é respeito, esse temor é verdadeiramente reconhecimento da grandeza e soberania de Deus. Amém? Então, amados, você e eu, servos do Deus Altíssimo, que nós vivemos abaixo das ordenanças, dos princípios de Deus, que temos como único e verdadeiro Salvador Jesus Cristo, estamos comissionados a curar doentes, enfermos, a expulsar demônios e, quiçá, até ressuscitar mortos, se for do projeto de Deus, aquela pessoa que estiver falecida, com sinais vitais parados, né? Mas que não era o tempo dela para partir, não é? Aquele com intrepidez, né? Que ali chegar e estender a mão pode ressuscitá-lo, pode realmente, através da fé, sendo usado por Deus, fazer tamanha obra. Amados irmãos, é surpreendente e assustador a gente analisar assim, eu, você, eu, nós, seres humanos comuns. Mas, uma vez que nos alinhamos ao supremo ser, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, somos usados. Amados irmãos, não se acovarde. Não se acovarde, porque Deus conta com você, comigo, conosco. E Deus quer te usar poderosamente, porque ao te usar, o nome santo dele é glorificado na sua vida. Amém? Vamos orar? Poderoso Espírito Santo, que habita em mim e que há de habitar em cada um que me ouve. Sei que muitos já o têm e realmente deve exercitar. A palavra de Deus diz, ó Santo Espírito, que nós não sabemos orar como convém, mas que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede, Senhor Deus, por mim e por cada um que me ouve. Dá intrepidez, coragem, certeza de que a obra quem faz é Deus, que nós precisamos nos dispor. E quanto mais humilde, pequeno nós formos, maior será o poder de Deus na nossa vida. E que Deus conta conosco, que nós não viemos a esse mundo simplesmente para ficar deslumbrados com este mundo, mas realmente mergulhar na grandeza extraordinária do mundo espiritual de Deus. Pai, muitos que me ouvem estão enfermos, principalmente com este resfriado tremendo que está realmente abalando muitos. Que o Senhor possa vir com a sua unção e com a sua graça curá-los. Muitos têm enfermidades variáveis e o Senhor pode curar. Porque a tua palavra disse, ó Deus, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, que sobre si o Senhor levou todas as nossas mazelas. E nós cremos no poder operante do Teu Espírito, no sobrenatural de Deus, e te pedimos, ó Deus, faça a Tua vontade sobre cada um de nós. Visita os enfermos, visita os que estão hospitalizados, visita os que pelo homem estão realmente sem chance. Visita esses, Pai. Dá a eles a graça, Senhor meu Deus, do fôlego de vida, de aprumar seus corpos, andar, e que esse seja um andarilho para todas as igrejas, mostrando o poder de Deus na sua própria vida, glorificando o seu santo nome. Que o teu poder, que a tua graça visite cada um, abra portas onde não tem, traga à existência o que não existe, abençoa aqueles que confiam tanto em ti, perdoa os nossos pecados, porque só o Senhor é aquele que pode perdoar. Ah, Senhor, nós te amamos, mesmo com o nosso imenso amor por ti, erramos, nos confundimos, mas que a tua misericórdia jamais nos falte. Eu te dou graças, Senhor, pelo teu infinito amor. E abençoo todos, Senhor, meu Deus, meu Pai, com as tuas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Vamos receber, aleluia, glória a Deus, a bênção.
A bênção, como sempre gosto de dar, é a bênção sacerdotal, que está em Números capítulo 6, versículos de 24 a 26, que diz assim: amados irmãos, receba. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, e todos que me ouvem digam amém. Glorificado seja o nome do Senhor, que tem nos dado vitória dia a dia, tem nos concedido vida, concedido realmente o seu poder e a sua graça. Que Deus os abençoe profundamente, com uma semana de vitória e crescimento, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o Senhor.